Toda a iluminação de um escritório é feita utilizando-se 40 lâmpadas incandescentes que produzem 600 lumens. Cada. Um lumen é igual a unidade de energia luminosa. O gerente planeja reestruturar o sistema de iluminação desse escritório utilizando somente lâmpadas fluorescentes que produzem 1.600 lumens, para aumentar a quantidade de energia luminosa em 50%. Para alcançar seu objetivo, a quantidade mínima de lâmpadas fluorescentes que o gerente desse escritório deverá instalar é... Então, hoje o escritório está com 40 lâmpadas incandescentes que produzem 600 lumens cada uma. Quer dizer que ele está com 24.000 lumens de iluminação. Ele pretende trocar por lâmpadas fluorescentes. Só que ele quer uma iluminação de 50% a mais de iluminação de energia luminosa. Então, 24.000 mais 50% de 24.000. 50% de 24.000 é metade, dá 12.000. Então, um total de 36.000 lumens que ele pretende. Fazendo 36.000 dividido por 1.600, que é a energia luminosa de cada lâmpada fluorescente, nós vamos obter 2 vezes 16, 32. Falta 4, 2 vezes 6, 32. Sobra 8, 5. 22 lâmpadas e meia. Como não pode ser 22 lâmpadas e meia, tem que ser número inteiro. Eles não vão vender metade de lâmpada, porque não vai funcionar. Então ele vai precisar, deverá instalar quantidade mínima de 23 lâmpadas. Alternativa E. Isso. Os países anglófonos, como a Inglaterra, o Canadá, a Austrália e outros, são países que utilizam 2 sistemas de unidades para identificação de distâncias. O sistema internacional, com o quilômetro, km, e o CGS, como a milha. Nas rodovias canadenses, por exemplo, as placas de sinalização de distâncias apresentam 2 valores, um em quilômetros, em km, e outro em milhas, milha. Como esta última equivalentes a aproximadamente 1.610 metros. Um turista brasileiro habituado ao sistema internacional em viagem por uma dessas rodovias verifica em dado momento uma placa indicando a distância até a cidade a que ele se destina, onde está escrito 50 milhas e XX quilômetro, com o valor da distância em quilômetro ilegível. Qual o valor, desprezando as casas decimais, que deveria estar escrito na placa para identificar a distância XX em quilômetro até a cidade de destino? Então, como cada milha está dizendo que é igual a 1.610 metros, nós vamos multiplicar por 50 milhas para verificar quantos quilômetros tem. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Então dá 80.500 metros. Ele pediu para ignorar a parte decimal, vamos transformar em quilômetros. Cada quilômetro tem 1.000 metros, dividindo isso por 1.000, 80,5 km. Ou 81 ou 80 quilômetros. Então, como aqui, ó, qual o valor desprezando as casas decimais que deveria ser para desprezar, então vai ser 80 quilômetros. Alternativa C. C. É isso. No mercado de valores, denominam-se ativos diversos produtos que podem ser negociados em mercados de valores. Ações de uma companhia, moeda estrangeira, metais preciosos, entre outros. Curioso para descobrir o melhor momento para vender um ativo,
Um jovem perguntou a um corretor o que fazer. Ele respondeu que sempre sugere a seus clientes que verifiquem o gráfico que representa a variação nas últimas horas do preço do ativo que lhes interessa, uma vez que são de fácil leitura, pois são formados por segmentos de reta. Um bom momento para vender é imediatamente após o gráfico apresentar 2 períodos consecutivos cujos segmentos têm inclinação positiva, sendo que no segundo a inclinação é maior ou igual a 45 graus. Para exemplificar, mostrou ao jovem o gráfico a seguir, no qual se observa a variação do preço de um ativo no período de 19 horas. Em quantos períodos a variação do preço do ativo apresentada no gráfico indicava que era um bom momento para efetuar a venda? Então, seguindo a sugestão do corretor, é legal você vender um ativo após 2 inclinações positivas. Um bom momento para vender é imediatamente após o gráfico apresentar 2 períodos consecutivos cujos segmentos têm inclinação positiva. Então, o segmento aqui da primeira hora tem inclinação positiva, mas da segunda hora aqui não. Aqui ele tem inclinação positiva, aqui também positiva, só que essa segunda são consecutivos, ó, esse consecutivo desse. Só que essa segunda inclinação é menor que 45, então não é legal. Este aqui é positivo, o próximo é negativo, então não serve. Este é positivo e este é positivo, sendo que são consecutivos. E o segundo é maior que 45 graus, aqui é o momento. Tá? Então, em quantos períodos a variação do preço do ativo apresentada no gráfico indicava que era um bom momento para efetuar a venda? Em 2 momentos, né? Em 2 períodos. Alternativa D. Ok? É isso. Um jovem no trajeto que usa para ir para a escola sempre passa por um grande relógio digital que há no centro da sua cidade e compara a hora nele mostrada com a hora que marca o seu relógio de pulso. Ao longo de 30 dias de observação, constata que o seu relógio atrasa 2 minutos a cada 15 dias, em relação do centro da cidade. Após 90 dias, sem nenhum dos 2 relógios receber ajustes e mantida a mesma parcela de atraso diário, ao ler as marcações de horário dos 2 relógios, verificou que o do centro da cidade marcava exatamente 7 horas. Qual horário marcava seu relógio de pulso nesse instante? Então, primeiro nós temos que verificar quantos minutos atrasou nesses 90 dias. Se ele atrasa 2 minutos a cada 15 dias, 90 dividido por 15 vezes 2 vai me dar o total de atraso nos 90 dias. 90 dividido por 15 dá 6, vezes 2, isso é igual a 12. Então, nesses 90 dias, o relógio dele de pulso atrasou 12 minutos. O relógio do centro marcava 7 horas. Então, nós vamos subtrair dessas 7 horas os 12 minutos de atraso. Verificar que horas que está marcando o horário, o de pulso dele, certo? Como o 0 não dá para tirar, nós vamos emprestar 1 hora dessas 7 horas. Como cada hora tem 60 minutos, nós vamos subtrair 60 menos 12. Dá 48. 6 menos 0, 6 horas e 48 minutos. Tudo bem? Qual horário marcava seu relógio de pulso nesse instante? Marcava 6 horas e 48 minutos. Alternativa A. E é isso. Uma família decidiu comprar um aparelho condicionador de ar, usando como critério de escolha seu consumo mensal de energia.
Suponha que o valor de 1 kWh da conta de energia elétrica dessa família custe 58 centavos de reais, com impostos incluídos, e que a bandeira tarifária vermelha correspondendo a R$ 0,045 para cada 1 kWh consumido. O uso desse aparelho deve representar um acréscimo mensal na conta de energia elétrica da família de R$ 150. O consumo de energia elétrica mensal mais próximo em kWh que o aparelho deve ter é igual a... Então vamos ver quanto custa o kWh, que é 58 centavos com os impostos incluídos, mais a bandeira vermelha. E que existe, né, a bandeira tarifária vermelha correspondendo, então tem que somar. 5,12, não. 0,625. Então nós vamos fazer R$ 150 dividido por 0,625, que é a mesma coisa que 625 milésimos. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai ser igual a 150.000 dividido por 625. 650.000 dividido por 625. 1.500 dividido por 625 dá 2. 1.250 para 1.500 falta 250. Abaixo um zero. 4 vezes 5, 20. 1, 2, 10. Vai 1, 24, 0. Abaixo o zero. 240 kWh. Consumo de energia elétrica mensal mais próximo em kWh que o aparelho deve ter é igual a 240 kWh. Vai lá pagar R$ 150 por mês com o uso desse condicionador. É isso, alternativa D de dado. Os aeroportos apresentam regras rígidas para despacho de bagagem. No caso de embarque nacional, algumas companhias aéreas ainda não cobravam até 2017 por unidade de bagagem despachada limitada a 23 kg por passageiro. Uma pessoa irá viajar com uma única mala. Como não quer pagar por excesso de peso, ele dispõe em casa de uma balança de pêndulo que apresenta um erro máximo de 8% a mais em relação à massa real do objeto que nela for verificada, conferirá qual a massa de sua mala antes de ir para o aeroporto. O valor máximo em quilograma indicado em sua balança deverá ser... Bom, então, o máximo permitido para não pagar é 23 kg. Então, nós vamos dizer que isso aqui é 100%. A balança dele excede 8%. É o erro de 8% a mais em relação à massa real. Então, como 23 corresponde a 100, x, que é o que nós vamos calcular, vai corresponder a 108. Regrinha de 3 básica. 100 vezes x é o mesmo que 23 vezes 108. X vai ser igual a 23 vezes 108 dividido por 100. Tá? Então, x é igual a 23 vezes 1,08. Então, fazendo a conta, vezes 23, isso é igual a 3 vezes 8, 24. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 1, 2. 8, 4. Duas casas decimais, 24,848 quilos. Então, se a balança dele marcar até no máximo 24,84, ele não vai pagar, porque a balança dele tem 8% a mais em relação à massa real, certo? Então, alternativa D. Valor máximo em quilograma indicado em sua balança deverá ser, se a balança dele indicar 24,84,
ele pode levar que não vai pagar bagagem. Tá bom? É isso. O gerente de uma loja de roupas resolveu avaliar o desempenho dos seus vendedores, registrando o total de vendas em reais V que cada um deles realizou em um mês. De acordo com o valor de V, o desempenho do vendedor recebeu uma classificação conforme a seguir. Nível 1, se V for maior que 20 mil. N2, se V pertence ao conjunto aberto 10 mil até 20 mil, assim por diante. No último mês, a funcionária Valéria vendeu 10 mil reais em roupas, enquanto Bianca vendeu 35% a menos que sua colega. As classificações que Valéria e Bianca receberam foram, respectivamente. Então, a Valéria vendeu 10 mil. 10 mil N1 é maior que 20 mil, então a Valéria não vendeu 20 mil. O N2, nível 2, o valor de venda pertence conjunto aberto de 10 mil a 20 mil. O nível 3, o valor se pertence entre 7 mil, aberto, né? 7 mil e fechado em 10 mil. Então a Valéria está no nível 3. A colega dela, Bianca, vendeu 35% a menos. 35% de 10 mil é 3.500. Então a Bianca vendeu 6.500 reais. Que é 10 mil menos 3.500. Tudo bem? É isso. Que nível que está a Bianca? A Bianca está no nível 4, ó, porque o valor pertence 4 mil até 7 mil, fechado em 7 mil. Analisar as alternativas. Classificação. Na Valéria, primeiro, né? E Bianca. A Valéria nós vimos que está no nível 3. Então está aqui entre a letra D e a letra E. E a Bianca está no nível 4. Então está na letra D, é correta. Alternativa D é correta. Tudo bem? É isso. Admita que um grupo musical deseja produzir seu próprio CD. Para tanto, adquire um pequeno equipamento para gravar CDs ao valor de R$ 252 e vários CDs novos, sendo esses os únicos gastos realizados na produção dos CDs. Sabe-se que o custo total na compra do equipamento e dos CDs totalizou o valor de R$ 1.008 e que o custo unitário de cada CD novo, em real, varia de acordo com o número N de CDs adquiridos segundo o quadro. Nessas condições, o número de CDs adquiridos pelo grupo musical é igual a... Bom, então o grupo gastou um total de R$ 1.008 com a compra do equipamento e dos CDs. O equipamento custou 252. Então, subtraindo, então sobrou R$ 756 para comprar os CDs. Agora, em qual faixa eles podem comprar CDs? Para a quantidade de CDs menor que 1.000, eles vão pagar 45 centavos cada um. Então, se nós fizermos 1.000 vezes 45, eles iam gastar R$ 450. Então, dá para comprar mais que 1.000. Se eles forem comprar 2.500, eles vão pagar 35 centavos cada um. Só que 2.000 vezes 35 centavos dá R$ 700. R$ 700 mais os 500 aqui, ó. 500 dá metade de 55, 25, 175.
Então não dá 875. Então eles têm que comprar a quantidade entre 1.000 e 2.500. Então nós vamos pegar os R$ 756 que sobrou e dividir por 40 centavos. Iguala as casas, faz a divisão como se fosse 2 inteiros. Oito vezes 40 dá 320. Dá para eles comprarem 1.890 CDs. Nessas condições, o número de CDs adquiridos pelo grupo musical é de 1.890, alternativa B de Brasil. Isso. Uma escola realizou uma pesquisa entre todos seus estudantes e constatou que 3 em cada 10 deles estão matriculados em algum curso extracurricular de língua estrangeira. Em relação ao número total de estudantes dessa escola, qual porcentagem representa o número de alunos matriculados em algum curso extracurricular de língua estrangeira? Tranquilo. 10 alunos, nós vamos dizer que é o total, 100%. Claro que a escola tem mais, né? Mas é que cada 3 em 10 estão matriculados no curso extracurricular. Ele quer saber, em relação ao número total de estudantes dessa escola, qual porcentagem representa o número de alunos matriculados em algum curso. Representa X%. Regrinha de 3 básica. Se a escola tiver, por exemplo, 1.000 alunos, 300 vão estar fazendo curso extracurricular. Produto mês igual a produtos extremos, 10 vezes X é a mesmo que 3 vezes 100%. Então X vai ser igual a 300 dividido por 10. X é igual a 30. 30 o quê? 30%, né? Que está nessa coluna. Então nosso X é representado em porcentagem. 30%, alternativa D de dado, exercício de graça. É isso. O gráfico a seguir associa a distância percorrida em quilômetro com o tempo em minuto gasto por um grupo de carros que partiu de um mesmo ponto e se deslocou em um trecho de uma rodovia. Esse grupo parou em 3 semáforos, S1, S2 e S3, ao longo do percurso feito. Aí está o gráfico, distância quilômetro eixo vertical e o tempo em minutos no eixo horizontal. As distâncias em quilômetro do ponto de partida a cada um dos semáforos S1, S2 e S3 é, então de S1, esse aqui é o tempo que ele ficou parado, ficou 2 minutos parado aqui nesse semáforo, chamado de S1. Então S1 está na distância de 4 quilômetros. Depois ele caminhou, o S2 ficou parado mais 2 minutos aqui no S2, na distância de 8 quilômetros. E o S3 ficou também 2 minutos parado aqui no S3, que está na distância de 10 quilômetros. Então, as distâncias em quilômetro do ponto de partida a cada um dos semáforos S1, S2, S3 são 4, 8 e 10, alternativa D. Tá bom? É isso. 7 países americanos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai, e 7 países europeus, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha e Suíça, decidem criar uma comissão com representantes de 8 desses países.
objetivando criar políticas de incentivo e regulação do turismo entre eles. Na hipótese de criação da comissão, serão escolhidos aleatoriamente 4 representantes de países das Américas e 4 representantes de países europeus, não podendo estar na comissão 2 representantes do mesmo país. Qual é a probabilidade de o Brasil e a França pertencerem a essa comissão? Bom, dos 7 países americanos, vão ser escolhidos 4 representantes, sendo um de cada país, né? Não pode ter 2 representantes do mesmo país. Então, nós vamos ter 4 sobre 7 das Américas. Probabilidade de ter um representante. E da Europa, também, né? São 7 países e vão fazer parte da comissão 4. 4 vezes 4, 16, 7 vezes 7, 49. Então, probabilidade de sair um representante do Brasil e um da França, um da América e um da Europa, é 16, 49 avos, alternativa aí. Certo? É isso. Um engenheiro fará um projeto de uma casa cujo terreno tem o formato de um retângulo de 36 metros de comprimento por 9 metros de largura. Para isso, ele fará um desenho de um retângulo de 24 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Qual deve ser a escala utilizada pelo engenheiro? Então, na escala aqui, ó, todas as medidas, tal qual a medida do terreno no numerador, né? Então, 36 metros, 24 centímetros. Então, 36 metros de comprimento está para 24 centímetros. É claro que a gente não pode deixar com unidades diferentes. Então, vamos converter 36 metros. Cada metro tem 100 centímetros. Então, multiplicando 3.600 para 24. Simplificando, dá 150. Dá para simplificar por 24. 150 por 1. Na largura tem que ser a mesma escala. Tem que dar o mesmo resultado. Largura é de 9 metros. Já convertido em centímetro, multiplicando por 100, 900 por 6 centímetros. 900 dividido por 6 dá 150. Nós estamos fazendo aqui é simplificando por 6, tá? Então a escala aqui é de 150 para 1, que está na alternativa A. Qual deve ser a escala utilizada pelo engenheiro? 150 para 1. Tudo bem? É isso. Uma indústria planeja produzir caixa d'água em formato cilíndrico com 1 metro de altura, capaz de armazenar 0,4 metros cúbicos de água. A medida do raio da base dessa caixa d'água em metro deve ser... Então ele está pretendendo uma caixa cilíndrica, tem altura de 1 metro, e quer armazenar capacidade de 0,4 metro cúbico, 400 litros de água. Uma caixa d'água cilíndrica reta, 400 litros de água. Então, o volume dessa caixa d'água é dado pela área da base, π raios ao quadrado, vezes a altura. Então, o volume dessa caixa d'água vai ser igual a π
raio ao quadrado vezes 1, que é a altura 1 metro. O volume que ele deseja é 0,4 metros cúbicos. πr ao quadrado vezes 1 é πr ao quadrado mesmo, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. A medida do raio da base, então π está multiplicando, passa dividindo. O raio ao quadrado é igual a isso. Então o raio vai ser igual a raiz quadrada de 0,4 sobre π. Não há necessidade de calcular aproximado, porque as alternativas foi dado conforme aqui, alternativa D, alternativa correta. Certo? É isso.